Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está fazendo a cobertura aqui hoje do Dinapec, o Fórum Precop 2025. E aqui do meu lado agora eu tenho uma estrela do universo do agro, que é o Totti, que é o Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, porque a partir de agora é o Totti só aqui. Ô, Totti, alegria demais tê-lo aqui no programa Fala Carlão, com exclusividade agora. Ô, Carlão, uma alegria muito grande para mim receber você aqui e a gente poder bater mais um papo, né? Pois é, rapaz. Ó, parabéns aqui, super concorrido, abertura com o governador, secretário, enfim, lotado, casa cheia. E pelo que eu entendi de todos os discursos ali, sim, você é o cara aqui, né? Ô, meu caro, eu graças a Deus, estou no momento... Digamos, eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento em que a pecuária brasileira precisa estar vigilante. Por quê, Carlão? Nós vamos ter a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas lá em Belém, em novembro. Qual é a cadeia produtiva mais... que apanha mais? Não é a cadeia produtiva da carne bovina? Pois é, eu tô acostumado com isso. Então, por isso é que nós precisamos estar preparados para ter argumentos. Carlão, nós só vamos poder mudar esse jogo aí das críticas que nos fazem com conhecimento, com tecnologia. É consciência, né? Consciência. E isso é o que, graças a Deus, nós temos. Agora, vem cá. Ontem, primeiro é o seguinte, o Totti, para quem, se você chegou do planeta Marte recentemente, não estava no Brasil nos últimos 40 anos, viu? 50 anos de Embrapa, completei em março agora. 50 anos de Embrapa. 50 anos de Embrapa. Então, Totti, deixa eu te falar, aqui é o seguinte, a gente diz no programa Fala Carlão que ninguém nasce chefe geral da Embrapa. Todo mundo tem uma historinha aqui. Então, antes da gente começar a falar dessas coisas, que nós já demos aí uma palhinha, eu queria que você relembrasse, porque eu acho que você já falou uma vez para mim lá no Fala Carlão, vou mandar deixar na descrição do vídeo aí o link dessa entrevista, mas eu queria que você me falasse onde estão as suas raízes, as suas origens? Caramba, mas aí seu programa vai ficar comprido demais. Resume aí. Você é professor, você tem que resumir aqui. Carlão, sou nascido no município de Patos de Minas, na Mata dos Fernandes. Então eu venho do campo. Então você é mineiro, então. Sou mineiro. E aí, na hora de estudar, falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa que eu tenho condição de levar adiante. Fui fazer agronomia lá em Viçosa. Lá eu aprontei um bocado, vendi ações, entendeu? Mas aí depois estava difícil demais de vender ação, entendeu? Aí aquele tempero de sal, que foi pioneiro lá em Viçosa. Aí parei de vender ação e fiz concurso, fui dar aula de cursinho pré-vestibular. Depois fiz outro concurso, fui ser monitor de zootecnia. E esse foi abrindo um caminhozinho para mim. No departamento de zootecnia, graças a Deus, até hoje tem grandes amizades por lá. A Embrapa estava sendo criada naquele momento, eu formei em 74, e ela estava começando a contratar. E eu tenho a honra de dizer para você, meu caro Carlão, que o doutor Eliseu pegou o telefone, ligou lá para Viçosa, tinha um amicíssimo dele lá, que foi meu professor de genética e melhoramento, Martim Almeida e Silva. Martim, eu preciso de uns caras bons aí para poder trazer para a Embrapa. Você indica algum aí para mim? Eu tô nessa lista, cara. Rapaz, mas que lista bacana. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também uma entrevista que eu fiz com o doutor Eliseu Alves. Aliás, nós fizemos uma entrevista, eu fui lá na casa dele em Brasília. Ele com 94 anos, deu duas. Aliás, rendeu não só um domingão do Carlão aqui no canal do Boi, como rendeu dois. Ele é uma figura extraordinária, né? Eu vi esse vídeo seu, ficou top, como você sempre trabalha, né? Coisa de primeira linha. Mas que maravilha. Agora, então, 50 anos? 50 anos. E aí eu vou dizer o seguinte para você. É o seguinte, impressão minha, a Embrapa fez 50 anos no ano passado. A Embrapa fez 50 o ano passado e eu 50 agora. Porque eu fui contratado logo no início. Você entendeu? Agora, tem um lance, Carlão, que eu não te contei ainda, mas eu... Conte agora, já que você falou que tem que contar tudo, quando viemos para Campo Grande, para o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Carlão, aqui não tinha nada. Nós ocupamos uma fazenda do Exército que criava cavalo. Então, gado, nós começamos do zero. E eu, na área de genética animal, falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Já tinha mestrado, então com responsabilidade, entendeu?
Aí, Carlão, veio o que muita gente fala que é sorte, né? Mas veio aquela baita de uma providência. Por quê? Carlão, Viçosa queria que eu ficasse como professor. Aí eu falei, pô, chefe de departamento, eu falei, pô, professor, a Embrapa está aí, aparecendo uma empresa nova, ciência aplicada, você vai desculpar, mas eu estou preferindo a Embrapa. Eu quero botar a mão na massa, né? Aí, Carlão, eu entrei na Embrapa. Comecei a fazer o mestrado. E aí, um professor lá de Viçosa, saiu de Viçosa e foi trabalhar na Embrapa Gado de Leite. Entendi. Aí ele virou para mim, poxa, Totti, saiu o professor aí, quebra esse galho para nós, dá esse curso. Carlão, dei o curso todinho, graciosamente, não é verdade? Só que o presente que eu ganhei foi depois que eu cheguei em Campo Grande. Sabe por quê? Um dos alunos meu lá veio trabalhar na BCZ como zootecnista. E eu, já mestrado, queimando a cabeça o que eu vou fazer como genético melhoramento, falei, pô, Zé Gomes Alves, meu companheiro, e aí comecei a andar com ele aqui no Mato Grosso ainda, que era Mato Grosso, até que um dia eu tive coragem de chegar no chefe do escritório, que era o Zé de Mello, está aqui vivo até hoje, falei, Zé, esses dados que vocês estão coletando pode virar informação. Que era a genealogia, que a BCZ já historicamente trabalhava há muitos anos, e estava começando a fazer o controle ponderal. Então aí, meu caro... Esse é um embrião dos programas de melhoramento genético. Escuta só, o primeiro convênio eu mesmo escrevi, mas tive que fazer uma carta para o chefe para provar que isso aí era importante, mas isso aí foi o quê? O embrião das avaliações genéticas em todo o hemisfério sul do planeta. É bom? É bom demais, gente. Parceria com a BCZ. Parceria com a BCZ, que, diga-se de passagem, até hoje. Até hoje, 46 anos, se não me falha a memória de parceria, e o primeiro sumário completa esse ano 41 anos do primeiro sumário. Agora, Carlão, e o que melhorou de lá para cá até hoje? Nossa, eu estava falando com o secretário, eu sou de uma época, assim, a primeira vez que vim no Mato Grosso do Sul foi um dia qualquer aí de fevereiro de 1986 para participar do leilão da Zimporã Agropecuária lá em Ponta Porã. Eu sou desse tempo. E nessa região ali, só tinha grama Mato Grosso e vaca Nelore ruim, eu falo assim para a turma. Eu falei, só tinha grama Mato Grosso e vaca Nelore ruim. Hoje, mudou completamente, o Estado tem agricultura, Nelore virou uma coisa do outro mundo, e agora que eu entendi que você é o culpado 100% por isso. Olha, eu acho que o culpado maior é o produtor rural que foi acreditar nessa história, né? Ó, agora vou desenvolver meu conhecimento, mas quem pôs a mão na massa foi o produtor rural. Pois então é uma turma que pegou pesado aí. Aí você colocou uma coisa que aí já voltando para o dia de hoje, no seu discurso lá, eu estava ali atento, Sim. E eu sempre que posso, faço essa reverência ao produtor rural, porque Sim. eu acho que a agricultura brasileira, a pecuária brasileira, ela é fruto de ciência, ela é fruto de inovação, muita tecnologia, mas, sobretudo, ela é fruto do empreendedorismo do produtor rural. E você disse exatamente Perfeitamente, isso. perfeitamente. Faltou um pontinho aí que eu acho que é importante. Políticas públicas adequadas. Então, o Brasil... Eu estive com o saudoso ministro Paulinelli na Bolívia 2 anos atrás. E lá ele deu esse testemunho. Falei, olha, meus amigos, no Brasil nós tivemos um privilégio. Porque entra governo, sai governo, mas o agro só vai ascendente. Entendeu, Carlão? Então tem ciência, tem tecnologia, tem políticas públicas e tem o produtor rural, empreendedor e trabalhador que bota a mão na massa e faz tudo isso acontecer. Agora vem cá, o que nós vamos apresentar? Nós estamos aqui num fórum, né? O sobrenome do Dinapec 2025 é o Fórum Precop. Então, Carlão, nesse ano, coincidindo essa Conferência Mundial das Mudanças Climáticas em Belém, nós tivemos que dar um upgrade na nossa Dinapec. E a primeira coisa foi o seguinte, olha, um dia dedicado à questão da sustentabilidade dos nossos sistemas produtivos. Por isso que nós começamos a Dinapec com esse fórum, que é o primeiro pré-COP 30 né, do Brasil e dedicado especialmente à pecuária de corte. E o nosso tema do fórum, o que é? Pecuária como parte da solução.
É o que nós temos que mostrar para a sociedade brasileira e para o mundo inteiro, Carlão. Pois é, então, eu esse já... é o nosso objetivo. Você sabe que eu venho debatendo esse tema há muito tempo. O Daniel Vargas, por exemplo, já me fala... E ele sempre diz o seguinte, Carlão, ele estava me explicando, os médicos, o que está acontecendo. Não, a conclusão que eu falei... Ô, Daniel, quer dizer que o boi é o mocinho dessa história, não o vilão. Como é que é isso? Explica esse negócio para mim aqui. Carlão, primeira coisa, qual é a fonte primária de energia? Sol. É o sol, entendeu? Luz solar. No ambiente tropical, nós temos luz solar em abundância. Nós temos calor, nós temos umidade. E aí, Carlão, a natureza é que trabalha para nós. O vegetal, ele precisa do gás carbônico. Ele pega o gás carbônico da atmosfera, transforma em carboidrato, que vai para a planta, vira alimento para o gado, que é o capim que ele come, ou então ele fica no tronco das árvores e vai lá para a raiz, estocado. E esse CO2, meu caro, a nossa unidade da Embrapa em Campo Grande foi pioneira, não no Mato Grosso do Sul e nem no Brasil, pioneira no mundo inteiro, para mostrar que o famoso arroto do boi, o metano que o boi emite, ele é compensado por esse gás carbônico que a planta absorve da atmosfera. Fica sustentável. Quando você tem o componente florestal junto, é capaz de neutralizar totalmente. Dá o nosso protocolo carne-carbono neutro. Entendeu? Agora, tirando o componente florestal, mas numa pastagem bem cultivada, bem manejada, ela reduz drasticamente o efeito do metano. Então dá o que nós chamamos do protocolo carne de baixo carbono. Agora, tem novidades na história, a ciência não para, Carlão. E agora, mais recentemente, o que está sendo demonstrado? Que o metano, o famoso arroto do boi, CH4, depois de 12 anos, ele degrada em CO2. Aí a planta vai lá e pega o CO2, entendeu? O boi com o esterco deixa parte do carbono ali adubando os pastos, né? A outra metade sobe de novo, vai virar CO2 e o ciclo se fecha, meu caro. Então isso é um privilégio que ocorre no ambiente tropical. Então nós temos que dar graças a Deus e uma hora ou outra o hemisfério norte vai ter que se render. Por quê, Carlão? Infelizmente lá eles têm um tal do inverno que não é brincadeira, não é mesmo? E aí é um custo de produção muito elevado. Tratar de gado no inverno não é mole, né? Você tem que recolher tudo no confinamento. Se lá tem uma colheita por ano, aqui a gente pode ter 2, 3, compreendeu? Então os nossos sistemas, tanto na agricultura quanto na pecuária, são sustentáveis. E um detalhe importante, Carlão. Eu acho que eu dei esse comentário aqui na imprensa agora há pouco, mas nós podemos relembrar. Carlão, o nosso gado é criado no campo. É fundamental, né? É uma diferença gigantesca. Né? Não tem custo de produção competitivo conosco nesses principais países produtores de carne. Não tem. Porque o Brasil é o maior exportador do mundo. E a não ser os países da América Latina que trabalham o gado no ambiente tropical, então tem um custo semelhante. Mas quando você vai para o hemisfério norte, não dá. Então, custo de produção. Outra coisa, o gado no campo é bem-estar animal. É gado no seu ambiente natural. E é o que a humanidade hoje está cobrando de nós, não é verdade? Sim. E, além do mais, captando o CO2 da atmosfera, contribuindo. Por isso que o nosso lema, a pecuária como parte da solução. Como é que a gente faz para, vamos dizer assim, as narrativas, elas parecem ser exatamente o oposto disso. Ontem, eu vindo para cá, por acaso, eu sempre digo que outro bordão do programa Fala Carlão, eu sempre falo que Deus me ajuda uma barbaridade. Com certeza. Sentou do meu lado, um pesquisador da Embrapa, o Alexandre Burnett. Lá de São Carlos, lá de São Carlos, especialista nessa área. Aí que legal, foi ótimo. Aí eu fui perguntar... Eu sou melhorista, trabalho na área de genética agora, ele é especialista. Ele sabe te contar essa história melhor do que eu. Pois é, eu falei para ele que vou conversar com ele sobre isso. Mas o que eu queria falar não era nem sobre detalhe técnico, era sobre detalhe o seguinte. Quando você fala para um cara como eu, ou um leigo qualquer, às vezes pode ser difícil, você até entende o cara achar isso ou achar aquilo. Certo. Mas e a comunidade científica europeia, conversando com a comunidade científica
brasileira e do mundo tropical. Eu tenho a impressão que eles não têm o direito de questionar algo que é inquestionável. Me contei. Carlão, Funciona aí? já temos muitos depoimentos que reconhecem isso. Mas essa contra-argumentação, ela vem com o viés econômico, com o viés de comércio. Entendi. Compreendeu? A ciência íntegra, ela já reconhece. Entendi. Tanto assim que nós fizemos há 3 anos atrás, aqui em Campo Grande, um simpósio internacional sobre integração lavoura, pecuária e floresta. Entendi. Aliás, foi na pandemia, então vai ser para 4 anos já. 2020, Carlão, 21. não tem país no mundo nenhum que pode competir nesse aspecto com o Brasil. Em função dessa conjuntura de estar num ambiente tropical, com fartura de calor, de umidade, luminosidade e umidade. Compreendeu? Não tem. Então nós estamos na liderança. E outra coisa muito importante, o custo de produção nos sistemas do hemisfério norte, infelizmente, são muito caros. Se eles não se convencerem pela ciência, pela tecnologia, vai chegar uma hora, como eu até uma vez falei aqui nesse auditório, aqui na presença das autoridades e até do Jaime Verruc, que você entrevistou agora. Uma hora, Carlão, eles vão ter que se render pelo aspecto econômico. Sim. Porque o mundo inteiro demanda alimento. E como é que nós vamos produzir alimento para esse mundo todo? Meu amigo, o Brasil está no páreo. Compreendeu? Sistemas de baixo custo, sistemas muito produtivos, compreendeu? E sustentáveis. Então, meu amigo, temos muito chão ainda para caminhar e para trabalhar. Cote, é o Sim. seguinte, obrigado pela gentileza da conversa. Para a gente fechar o assunto aqui, eu queria saber como é que a gente encaminha. Eu questiono isso sempre que eu estou diante de alguém da Embrapa, algum pessoal da ciência. Como é que a gente encaminha essa questão das métricas? A gente precisa resolver. Pois é. As métricas, elas precisam ser tropicalizadas. Como é que a Perfeito. gente faz isso? Carlão, esse vai ser um ponto a ser tratado aqui também. Por quê? A ONU, por intermédio do IPCC, é que calcula essas emissões. Pois é. E onde é que foi estabelecida essa metodologia? No hemisfério norte. Sim. Então agora é chegada a hora de adequar essa metodologia para o ambiente tropical. Sim. Porque já existem pesquisas demonstrando que essa metodologia, quando aplicada nos trópicos, aumenta as emissões de 30% até 60%. Então nós precisamos, se somos companheiros, todos queremos um planeta sustentável, vamos trabalhar junto, com coerência, com integridade. Então é preciso adequar essa metodologia. Maravilha. Estão me avisando aí que o nosso tempo acabou, viu? Vamos embora então. Obrigado, viu? A gente conversa mais de outra vez, né? Eu falei aqui com o Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, o querido Totti, ele é chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, conversou comigo com exclusividade para todos vocês. Super obrigado pela audiência, um forte abraço. Fala Carlão, volta já já com mais informações. Valeu!